estrondo do céu. Duas criaturas gigantes, de olhos vermelhos e pele brilhante, surgiram no quintal da família Kenmore. A polícia foi chamada, mas o que eles encontraram, uma marca misteriosa e um fragmento metálico, só trouxe mais perguntas. Uma história de luzes, encontros e segredos que até hoje divide opiniões. O que realmente aconteceu naquela noite? Prepare-se para descobrir o inexplicável. As criaturas que surgiram no quintal da família Kenmore. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. No bairro de Centennial Hills, em Las Vegas, a noite de 30 de abril de 2023 parecia ser apenas mais uma tranquila. A família Kenmore estava em casa e Angel, de 16 anos, ajudava seu irmão mais novo, Josué, de 12, no quintal. A tarefa de manutenção de um caminhão os mantinha ocupados, enquanto o céu limpo oferecia uma visão nítida das estrelas. No entanto, a calmaria foi abruptamente interrompida por um estrondo. Um som profundo e ensurdecedor que parecia vir do céu ecoou pela vizinhança, fazendo o chão tremer sob seus pés. Instintivamente, Angel ergueu o olhar e viu algo que nunca havia presenciado antes. Um rastro luminoso cortava o céu em alta velocidade. O brilho era tão intenso que iluminava o quintal e as árvores ao redor, criando sombras em movimento. O fenômeno durou poucos segundos, seguido por um impacto que balançou a terra como se algo gigantesco tivesse colidido nas proximidades. Uma densa nuvem de poeira se ergueu no horizonte, obscurecendo parte da visão. Angel e Josué, paralisados, trocaram olhares, tentando compreender o que acabara de acontecer. A tensão no ar aumentou quando sons incomuns começaram a surgir. Não eram apenas barulhos aleatórios, pareciam passos, como se várias figuras estivessem se movendo ao redor do quintal. Foi então que eles viram. No limite da visão, uma figura alta e esguia emergiu entre a poeira. A criatura tinha cerca de 3 metros de altura, pele verde brilhante e olhos vermelhos que pareciam atravessar a alma. Josué segurou o braço de Angel com força e ambos congelaram, incapazes de desviar o olhar daquela presença imponente. Desesperado, Angel gritou pelo pai, Bob Kenmore, que rapidamente saiu pela porta dos fundos. Ao se deparar com a criatura, Bob ficou imóvel, seus olhos arregalados em choque. Mas antes que pudesse reagir, a criatura deu um passo à frente, como se estivesse se aproximando da casa. Bob estendeu a mão, hesitante, mas a criatura parou abruptamente. Algo parecia se mover na escuridão atrás dela, deixando um rastro de mistério e medo. Dentro de casa, o pânico tomava conta da família Kenmore. Angel fechou a porta com pressa, puxando Josué para dentro. Bob, ainda visivelmente abalado, tentava organizar os pensamentos, enquanto a esposa perguntava, alarmada, o que estava acontecendo. Precisamos chamar a polícia, insistiu Angel, com a voz trêmula. Bob hesitou por um momento, mas ao olhar para o rosto apavorado dos filhos, decidiu agir. Pegou o telefone e fez a ligação. Sua voz, ainda carregada de medo, descreveu o evento. Há 2 criaturas gigantes no nosso quintal. Eu não sei o que elas são, mas isso não é humano. Enquanto o chamado era registrado, um policial em patrulha noturna no bairro de Centennial Hills ouvia o relato pelo rádio. Coincidentemente, minutos antes, ele havia notado algo estranho. Durante sua ronda, um objeto luminoso cruzou o céu com um brilho incomum. A câmera corporal capturou o momento e o oficial ficou intrigado.
Ao ouvir a descrição da ocorrência, decidiu responder ao chamado, mesmo sem saber o que esperar. Isso é diferente, murmurou para si mesmo, enquanto acelerava em direção à casa da família Kenmore. Ao chegar, encontrou a família do lado de fora, reunida perto da entrada da casa. Bob descrevia os acontecimentos com gestos nervosos, enquanto Angel acrescentava detalhes sobre o impacto e as criaturas. O policial ouvia com atenção, tentando manter a calma. Após alguns minutos, sugeriu inspecionar o quintal. Relutante, Bob o conduziu até os fundos. Cada passo parecia mais pesado, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som distante do vento. Quando chegaram ao local, o policial iluminou a área com sua lanterna. No centro do quintal, uma marca circular destacava-se no solo. Ela tinha um padrão estranho, quase perfeito, que não parecia natural. O policial parou, observando atentamente. "E isso estava aqui antes?" perguntou. Angel balançou a cabeça, afirmando que nunca tinha visto aquilo. Mas antes que pudesse tirar conclusões, um som vindo da escuridão chamou sua atenção. O policial ergueu a lanterna em direção ao barulho, mas o que viu foi apenas um movimento sutil nas sombras. Então, de repente, algo brilhou no chão perto da marca circular. Um fragmento metálico que parecia desafiar qualquer explicação lógica. O policial se aproximou cautelosamente do fragmento metálico, mantendo sua lanterna fixa no objeto. Ele parecia reluzir com uma tonalidade incomum que variava entre verde e prateado sob a luz. Com luvas, pegou o fragmento e virou-o nas mãos, tentando identificar sua origem. Não havia inscrições, marcas de fabricação ou algo que indicasse que pertencia a algo terrestre. "Isso não parece comum", murmurou, atraindo a atenção de Bob e Angel, que se aproximaram hesitantes. "O que é isso?" perguntou Bob, mas o policial apenas balançou a cabeça, indicando que não sabia. A investigação improvisada no quintal continuava, mas nada além do fragmento e da marca circular chamava a atenção. Não havia outros destroços, como seria esperado de um impacto tão forte. Isso começou a levantar questões na mente do policial. Se algo realmente tivesse caído ali, onde estavam os sinais de destruição? A grama ao redor da marca parecia intacta e o padrão circular era tão preciso que parecia desenhado. Ele tirou fotos detalhadas e fez anotações, mas algo em sua expressão indicava que também estava desconcertado. Dentro da casa, a família discutia os detalhes do ocorrido, mas logo surgiram inconsistências nos relatos. Enquanto Angel afirmava ter visto claramente as criaturas no quintal, Bob dizia que só as viu de relance quando saiu de casa. Josué mencionou ouvir passos e ver uma figura próxima à empilhadeira, mas não conseguiu descrever os detalhes com clareza. Essas diferenças começaram a gerar dúvidas no policial. Ele pediu que todos recontassem os eventos, mas as versões continuavam divergindo em pequenos, porém significativos pontos. Ao terminar a inspeção, o policial anunciou que levaria o fragmento para análise. Antes de sair, lançou um último olhar para o quintal, onde o silêncio havia retornado. No entanto, algo parecia diferente. Ao revisar rapidamente as imagens da câmera corporal, ele notou um reflexo no canto da gravação, algo que parecia uma silhueta se movendo rapidamente ao fundo. Sem dizer nada à família, o policial guardou o fragmento e as imagens. "Isso vai exigir uma explicação melhor", pensou, enquanto o motor de sua viatura quebrava o silêncio da noite e desaparecia na escuridão. A manhã seguinte trouxe um clima diferente para a família Kenmore. Embora o impacto físico tivesse desaparecido junto com a poeira, o impacto emocional ainda pairava sobre a casa. Antes mesmo que eles pudessem processar completamente os eventos, a notícia já estava se espalhando. Uma emissora local mencionou uma ocorrência incomum em Centennial Hills, sem revelar detalhes, mas isso foi o suficiente para despertar a curiosidade da mídia e de moradores locais.
Angel, frustrado com as dúvidas crescentes e o ceticismo que começava a surgir, decidiu compartilhar a experiência por conta própria. Ele criou um canal no YouTube chamado Alien Society 51. Em seu primeiro vídeo, explicou a noite anterior com detalhes, descrevendo as criaturas, o impacto e o fragmento metálico que o policial levara. Ele afirmou com convicção: "Eu sei o que vi e não foi humano. Se você acha que isso é invenção, eu desafio você a olhar nos meus olhos e dizer que estou mentindo." O vídeo rapidamente viralizou, ganhando milhares de visualizações em poucas horas. Enquanto muitos espectadores apoiavam Angel, dizendo acreditar em sua história, outros o criticavam, chamando-o de sensacionalista. A atenção atraiu jornalistas e ufólogos que começaram a investigar a área. Um dos principais pontos de debate era a marca circular no quintal, que muitos alegavam ser consistente com pousos de OVNIs. No entanto, análises preliminares de imagens de satélite sugeriam que a marca já existia antes do suposto impacto. Em meio ao crescente frenesi, algo estranho aconteceu. Um Chevrolet Suburban preto apareceu estacionado em frente à casa dos Kenmore. 3 homens vestidos de terno escuro permaneceram dentro do veículo, observando a residência. Quando Bob tentou se aproximar para questioná-los, o carro arrancou em alta velocidade. Angel conseguiu capturar parte do evento em vídeo e publicou no canal, alimentando teorias conspiratórias sobre encobrimento governamental e a existência dos Homens de Preto. Naquela noite, enquanto Angel revisava os vídeos para postar novas evidências, ele notou algo aterrorizante. Um reflexo na janela mostrava o que parecia ser uma figura estranha, como se estivesse observando a família de dentro da casa. Apesar do crescente interesse público, a investigação oficial foi encerrada rapidamente. O Departamento de Polícia de Las Vegas emitiu uma nota afirmando que o caso não apresentava evidências suficientes para sustentar um fenômeno extraordinário. Eles atribuíram os eventos a uma possível chuva de meteoros, corroborando com registros de meteorologia da mesma noite. No entanto, essa explicação não satisfazia nem a família Kenmore, nem os entusiastas que acompanhavam o caso. Angel, determinado a manter a história viva, continuou alimentando seu canal Alien Society 51 com atualizações e relatos. Ele compartilhou detalhes sobre o fragmento metálico que o policial levara e questionou o motivo pelo qual a investigação foi encerrada tão rapidamente. Seu canal se tornou um espaço para debates intensos, atraindo tanto apoiadores quanto céticos. Alguns ufólogos renomados começaram a explorar a possibilidade de encobrimento governamental, enquanto outros argumentavam que o caso era resultado de confusão e pareidolia. A vida da família Kenmore, no entanto, nunca mais foi a mesma. Curiosos começaram a invadir a propriedade para ver a marca circular, enquanto céticos zombavam deles abertamente nas redes sociais. Bob e sua esposa tentaram proteger os filhos, mas a pressão era imensa. Invasões noturnas e confrontos diretos tornaram-se frequentes, levando a família a contratar um advogado para garantir sua segurança e preservar a privacidade. Apesar de tudo, o mistério permanecia. Em um vídeo recente, Angel revelou que 2 grandes plataformas de streaming, Netflix e Discovery, haviam demonstrado interesse em produzir um documentário sobre o caso. Ele sugeriu que novas evidências poderiam vir à tona, mas manteve o suspense. No entanto, a revelação mais chocante veio no final do vídeo. "Isso não acabou", disse Angel, olhando diretamente para a câmera. "O que vimos naquela noite foi só o começo.